Boa noite a todos. Tivemos um pequeno atraso por causa da internet, mas agora estamos retomando a transmissão e contamos com a compreensão dos nossos companheiros que estão nos assistindo. Como foi falado na abertura, eu não sei se todos conseguiram ouvir, se a transmissão estava acontecendo no momento. Hoje nós vamos refletir sobre o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, com a contribuição da mediunidade de Divaldo. Já falamos em estudos anteriores das duas primeiras partes, os primeiros capítulos. Hoje daremos continuidade a esse estudo com a terceira parte, a busca da realidade. Estudaremos 3 assuntos importantíssimos durante esse momento: o autodescobrimento, consciência ética, religião e religiosidade. Comecemos então a refletir sobre autodescobrimento. Joana de Ângeles, nesse livro, ela fala muito diretamente para nós. Ela fala de questões que nos acompanham diariamente, de questões que nos levam à reflexão, uma reflexão profunda sobre nós mesmos. Ela traz várias questões ao longo do livro que, se nós pararmos para refletir com cuidado, com atenção, com carinho, nas suas lições, nas suas reflexões, com certeza nós terminaremos a leitura com um passo à frente no conhecimento, um passo à frente na compreensão e, consequentemente, com algumas mudanças de hábitos, alguma mudança na nossa conduta. Porque é um livro que fala muito, muito diretamente para nós. Nos traz a realidade, nos traz a esse conhecimento de nós mesmos, a análise de nós e do entorno, daquilo que está ao nosso lado como instrumentos para nosso conhecimento, para a nossa evolução. E quando ela fala de autodescobrimento, ela começa falando assim: o esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Nós estamos nesse mundo vivendo uma experiência. Nós estamos aqui nos constituindo, estamos aqui nos formando, estamos compondo a nossa identidade, estamos nos tornando seres humanizados, nós estamos nos tornando seres evoluídos, nós estamos em meio a esse processo. E nós estamos envolvidos, nós estamos com a necessidade de nos envolvermos cada vez mais com esse autodescobrimento. Porque o indivíduo, nesse mundo, em meio a essas experiências humanizantes, está muito voltado ainda para os valores materiais, para a aquisição dos valores de consumo. Nós, seres humanos, estamos prioritariamente, ainda nesse momento, voltados para o ter, para o acúmulo de bens. E isso nos leva a consequências sérias que precisam ser refletidas. Essa busca desenfreada pelos valores de consumo nos traz um isolamento social, nos deixa sem contribuir com o bem-estar da sociedade. Nos leva a negar a comunidade. A comunidade é o bem comum, aquilo que é comum, aquilo que deve ser para todos. Priorizamos o benefício pessoal. E nós, diante dessa busca constante por esses valores de consumo, afirmamos muitas vezes assim: quando eu me aposentar, eu me cuido disso, eu me ocupo com aquilo. Nós afirmamos que depois dessas conquistas materiais, depois dessa chegada aos meus objetivos, do conquistar as minhas metas,
Eu me preocupo com essas outras questões que não são materiais. Eu vou então me dedicar a me encontrar com os amigos, a estar mais próximo da família, a fazer um trabalho voluntário, a me dedicar a questões sociais. Depois eu faço isso. Depois que eu tiver com a minha vida organizada, depois que eu tiver conquistado isso, conquistado aquilo. O homem, com esse pensamento, entrega-se exclusivamente ao imediatismo, à ambição. E, por conseguinte, qual é a visão que ele constrói de si mesmo na sociedade? Ele passa a ser visto como um usurpador. Por que que ele passa a ser visto como um usurpador? Porque ele entra numa competitividade, ele entra numa onda de competir com os outros no entorno e cria um clima desagradável entre as pessoas. Porque muitas vezes a sua ascensão ela vai se tornando possível mediante a queda de outra pessoa, diante do desalento do outro, às custas de alguém, através da subjugação de alguém, da exploração do trabalho de alguém. Então, muitas vezes o homem consegue toda essa ascensão material por causa do prejuízo que o outro acaba tendo. E isso, então, leva o indivíduo a se tornar um adversário natural na sociedade. Com essa busca desenfreada pelas conquistas materiais, com esse comportamento, esse indivíduo, ele ignora o seu interior. Ele passa a se ignorar interiormente, porque ele está incessantemente atrás das conquistas de fora. Ele passa então a experimentar a ansiedade, o medo, a solidão íntima. Todos esses sentimentos tornam-se habituais na sua vida. E ele então chega ao desgaste, chega à amargura e passa a vida assim, olhando somente para o exterior, esquecendo de olhar para o interior, e os seus sentimentos, as suas emoções vão ficando prejudicadas. E ele vai, passo a passo, embrenhando para esses sentimentos doentios, esse comportamento inadequado, e passa realmente a adoecer emocionalmente, adoecer fisicamente. No entanto, estamos na vida e o tempo passa. O que Joana de Ângeles nos alerta, o poder competitivo diminui. Chega uma hora que aquele que tanto compete perde forças. Diante dos competidores, ele começa a se enfraquecer. E aí, o tempo passou, ele começa a ser considerado ultrapassado. Ele já não pode mais permanecer no mercado, porque ele está ultrapassado, ele já está enfraquecido. Então ele se depara com a inutilidade. Essa inutilidade, quando chega, essa sensação de inutilidade, provoca um choque emocional. Aí a angústia vem forte. Alguns voltam-se para si mesmos, se entregando à angústia, à amargura, ao sofrimento, e outros que não interiorizam muito, acabam até se entregando para a agressividade, na tentativa de se defender desse estado em que ele mesmo fez com que ele chegasse, esse estado que ele mesmo provocou. Joana de Ângeles diz que o homem realmente ele não se conhece, porque se ele se conhecesse, ele faria outras escolhas. O homem não se conhece porque ele ainda busca perseguir metas exteriores em primeiro lugar. Enquanto ele busca essas metas exteriores, ele camufla os seus sentimentos. Ele
não consegue a sua identificação íntima, ele não consegue entender a si mesmo, ele não consegue enxergar a si mesmo. Mas o homem, ele possui capacidade admiráveis para esse encontro consigo mesmo. O homem possui recursos interiores, uma infinidade, uma imensidão de recursos interiores. Sabemos que nós fomos criados com todas as possibilidades. Fomos criados espíritos capazes de ascender, capazes de chegar à perfeição. Então todos os recursos eles estão dentro de nós, mas nós precisamos explorar. Nós precisamos encontrar, fazer florescer esses recursos, porque eles ainda estão adormecidos. Depende do autodescobrimento o florescer desses recursos. É necessário promovermos o encontro com a nossa realidade legítima, com quem realmente somos, verdadeiramente somos. Ir ao encontro das nossas aspirações reais, porque nós temos aspirações reais que estão adormecidas, mas podem ser despertadas. E é necessário recorrer aos valores éticos morais. É necessário ter coragem para decifrar a nós mesmos. É necessário confiar que nós somos exitosos, que nós podemos ser exitosos, podemos crescer, ascender e conquistar. É necessário que nós olhemos que somos seres capazes de amar e que o amor é a manifestação mais elevada. É necessário que entendamos que a verdade está acima de todos os caprichos grupais ou ceitistas, que pode nos acalmar sem nos acomodar, que pode nos tranquilizar sem nos desmotivar nessa continuidade das buscas. É necessário resgatarmos esses valores éticos, morais, que estão adormecidos em nós. Esses comportamentos neuróticos que nós assumimos na vida, de onde que vem isso? Vem da fuga de nós mesmos. Vivemos sempre fugindo de nós mesmos. Vivemos sempre ignorando a nossa verdadeira essência, ignorando a nossa verdadeira constituição. E o ignorar-se, o ignorar a si mesmo, para quê? Por que fugimos tanto de nós mesmos? Porque pensamos que assim estamos fugindo do sofrimento. É muito comum encontrarmos pessoas que, quando falamos assim, vamos fazer uma terapia, você está precisando de uma orientação nesse sentido? E o que normalmente as terapias fazem? Elas levam o indivíduo a voltar para si mesmo. Basicamente é isso o que as terapias fazem. Aí o que o indivíduo normalmente fala? Eu não preciso disso. E recusa, e não quer. Por quê? Porque no íntimo sabe que olhar para si mesmo pode ser doloroso. Não ter a coragem de olhar para si mesmo é fuga. Prefere o sofrimento do momento, daquela situação, mas não encara o sofrimento que pode vir a ser a cura, porque quando você sofre olhando para aquilo que te incomoda e que você aceita mexer naquilo que incomoda para posteriormente vir o bem-estar, é cura. É um sofrer temporário, enquanto que o não olhar, não aceitar, é um sofrer permanente. A fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade e aparecem então os estados de sofrimento. E nós nos entregamos ao sofrimento porque nós não aceitamos olhar para nós mesmos. E Joana de Ângeles traz aqui, isso aqui agora é exatamente as palavras que ela coloca. O parto produz dor.
E ela coloca que voltar para nós mesmos, olhar para nós mesmos, a dor que sentimos é como uma dor do parto. Só que o que acontece no parto? O filho nasce, naquele momento que a mãe olha para o rosto do filho, ela experimenta a maior felicidade do mundo. Ela esquece toda a dor que ela passou. Aquilo que doeu extremamente, em segundos se transforma na maior felicidade do mundo. Para quem é mãe sabe o que é o prazer de olhar para o rosto de um filho que acaba de nascer. Ela é capaz de esquecer de tudo que ela passou antes. Por isso que Joana de Ângeles compara o autodescobrimento como a dor do parto. Vai doer, mas vai trazer um bem-estar enorme depois. E não vai doer nunca mais. O parto produz dor, a recompensa com bem-estar, ensejando vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las, sem mecanismos desculpistas ou de escape, constitui o passo inicial. Precisamos dar o passo inicial. Por mais que seja dolorido, mas o bem-estar virá logo em seguida. A verdade é um dos elementos também importantíssimos para o autodescobrimento, porque a verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido. Como que eu vou me curar de uma ferida se eu não aceitar mexer na ferida? Como que ela vai sarar, como que ela vai reagir positivamente ao medicamento aplicado se eu não remover dali as células mortas? Se eu não remover ali aquele tecido morto? Se eu só colocar o remédio por cima do tecido morto, não vai ter um resultado positivo? É necessário remover o tecido morto, as células mortas, para aplicar o remédio, aí ela começa a dar resultados positivos. Mas a remoção daquele tecido morto é doloroso. Quem já passou por uma situação dessa sabe como que é. Mas é necessário, porque senão não cura. Então nós precisamos ter esse encontro com a verdade. Olhar para nós mesmos e encontrar essa verdade. Quem eu sou? Como que eu estou? Em que estado eu me encontro? E encararmos. A verdade traz dor, traz sofrimento, mas ela permite retificar o processo. Ela permite revitalizar. E isso trará um bem, um benefício, um bem-estar. A postura de ignorar mantém a insegurança e leva ao fracasso. Então, quanto mais nós relutamos, quanto mais nós mantemos a postura de ignorar a nós mesmos, mais insegurança e mais fracasso nós experimentamos. Joana de Ângeles diz que a origem do homem é de procedência divina. Nós precisamos olhar para nós mesmos em primeiro momento e entender que nós somos procedência divina. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso já dá um conforto. Se nós assimilarmos essa ideia de que nós somos procedência divina, isso já nos ampara muito, já nos conforta muito. E a partir daí, dar os passos para remontar os pródomos da razão com serena decisão de descobrir-se. Deve ser-lhe um fator de estímulo ao tatame. Nós precisamos estar continuamente estimulados a buscar esse encontro conosco, buscar essa essência divina em nós. O reforço de coragem para levantar-se quando caía, o ânimo de prosseguir, se surgem conspirações emocionais que nos intimidam, fazem parte de seu programa de enriquecimento interior. Então, tudo aquilo que encontrarmos nesse caminho de busca de nós mesmos faz parte. Faz parte do nosso enriquecimento interior, faz parte do entendimento de nós mesmos, faz parte do conhecimento. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Quando pegamos o gosto
por buscarmos a nós mesmos, que nós temos aí diversos estudos, diversos cursos, diversas orientações que nos ajudam a partirmos ao encontro de nós mesmos, várias filosofias, são filosofias religiosas, não religiosas, que nos motivam, que nos incentivam, e quando nós tomamos isso para nós, partimos em busca desse autoencontro, nós nos tornamos seres mais saudáveis, pessoas mais saudáveis. Mas é preciso ter sempre confiança no êxito, ter foco, ter esperança e esforçar, fazer tudo o que for necessário de acordo com as orientações para colhermos os bons resultados, porque ninguém deixa de ter bons resultados quando vai em busca do autoconhecimento. São caminhos difíceis até chegar lá, mas lá no final daquele caminho, com certeza tem o que é positivo, o resultado positivo dessa caminhada. Nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade que, por todos os lados, dizem assim, que nós estamos numa falta de sentimentos extrema, que ninguém tem mais sentimentos por ninguém, ninguém tem mais amor por ninguém, o mundo está um caos, o mundo está numa falta excessiva de boas atitudes e de bons sentimentos. Joana de Ângeles concorda, e ela diz assim, tem razão aqueles que pensam dessa forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. Por que que o mundo não ama, uns não amam aos outros? Por que estamos vivendo nessa sociedade assim, tão sem sentimentos? Porque nós não estamos praticando, ou melhor, nós nem entendemos, nós nem compreendemos os valores humanos. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem. Nós, seres humanos, estamos mudando, dando muita atenção para aquilo que pode ficar para segundo plano e colocando o que deveria ser em primeiro plano lá no segundo, invertendo a ordem das aspirações. Nós estamos ainda num estado de confusão de sentimentos, transformando as nossas buscas em realizações passageiras. Nós estamos envolvidos com esse tipo de comportamento, refletindo esse tipo de comportamento, relegando a plano inferior as expressões de emoção elevada, esquecendo de apreciar o belo, esquecendo do que é ético, esquecendo do que é nobre. E nós não estamos botando nas nossas expressões diárias o amor. Nós estamos nos embrutecendo, nós estamos nos entregando a atos violentos, porque nós estamos invertendo a ordem das coisas, colocando em primeiro plano o que não é essencial e deixando em segundo plano o que é essencial, invertendo a ordem das coisas. E Joana ainda continua que a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante ainda na natureza humana. Nós ainda estamos impregnados de primitivismos, atitudes primitivistas, de atitudes infantis, espiritualmente falando, do ego, da couraça do ego, uma couraça muito resistente. Por isso que nós não estamos experimentando as sensações do amor, mas nós vamos experimentar as expressões do amor à medida que nós descobrirmos em nós os recursos que temos, essa centelha divina que está dentro de nós. O amor se expande como força cocriadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Então, o amor é o princípio de tudo. Ele é possuidor de vitalidade,
multiplica-se naquele que o desenvolve, mas também multiplica na pessoa a quem se dirige. E eu lembro de uma frase que acredito que todos nós já ouvimos. O amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. E é verdade essa frase. Energia viva, é pulsante, é o próprio hálito da vida. E o amor é que sustenta a vida. A sua aquisição exige um bem direcionado ao esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Então, nós conseguiremos agir com amor se nós mantivermos um equilíbrio mental, se nós equilibrarmos essas nossas emoções, as nossas sensações, descobrirmos em nós esses sentimentos bons que estão adormecidos. Aí o amor vai começando a se aflorar. Amar torna-se um hábito edificante que leva à renúncia sem frustração. Então, Joana diz que quem ama, ele passa por qualquer situação de frustração, mas ele passa com renúncia, com perseverança, com resignação. Ele respeita sem submissão, sem colocar ninguém em situação humilhante. O amor revela-se por uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Ela diz que amar se aprende, a gente aprende a amar, é uma coisa que se aprende. Quando ela fala de amor, ela fala também de verdade, ela traz ali uma ligação entre o amor e a verdade, que a aquisição da verdade amadurece o homem. A verdade, ela fala também que nós não somos detentores da verdade, porque nós estamos no processo de crescimento. O que hoje eu tomo como verdade é baseado no meu nível de conhecimento atual, no meu nível maturacional, né? Minha capacidade de entendimento. À medida que eu evoluo, que eu amadureço, que eu cresço, o que é verdade se modifica, ela vai para uma outra dimensão. Então ela diz que nós não somos detentores da verdade, e nós não seremos detentores da verdade, considerando que nós estamos em busca constante. Então a verdade ela vai passando, o que é verdade vai passando de nível, porque é de acordo com de acordo com que o homem amadurece. E ela coloca que a aquisição da verdade amadurece o homem, que elege e habitua-se a sua força libertadora, porque o homem tem uma força libertadora que ele não conhece. E quando nós primamos pela verdade, quando nós buscamos a verdade, mesmo que nós não a tenhamos em absoluto, mas nós acreditamos que ela existe, nós buscamos cada vez mais estarmos próximos da verdade, nós vamos fortalecendo, nós vamos nos fortalecendo e vamos usando cada vez mais essa força libertadora que está em nós. Pois que somente há liberdade real se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Então nós nos tornamos libertos, nós nos tornamos livres à medida que nos abrimos para novas conquistas, à medida que nos disponibilizamos para a aprendizagem, para o conhecimento, para o entendimento em níveis cada vez mais elevados. E agora, dando continuidade, ela fala sobre a consciência ética. E ela diz que o homem é o único animal ético que existe. Parece estranho dizer que o homem é ético diante de tantas coisas que acontecem. Quando nós vemos aí a destruição com as armas, a destruição com a maledicência, todos os tipos de comportamentos ainda grosseiros, animalescos do homem, parece estranho dizer que o homem é o único animal ético. Existem pessoas que convivem com animais e falam assim: quanto mais eu
conheço as pessoas, mas eu amo meu animal, não é isso? Meu cachorro, meu gato. Eu já ouvi muitas pessoas falando essa frase, porque tem momento que parece que aquele ser ali que é considerado irracional, ele tem mais raciocínio do que certos humanos. Tem momentos que aqueles animais, aqueles felinos, esses outros animais, eles têm um comportamento que parece que eles raciocinam. Eles têm atitude de carinho e de amor surpreendente que tem muitos seres humanos que não conseguem demonstrar, que são incapazes naquele momento, né, com certas atitudes, a ser tão carinhosos quanto. Mas aí lembrando, não que o ser humano não seja capaz de amar, ele é sim capaz de amar, mas ele ainda não aprendeu a amar. Ainda conserva características animalescas, características de primitivismo, de inferioridade, mas ele é capaz de amar. Então o homem é o único animal ético que existe, porque somente ele pode apresentar uma consciência criativa. Só ele é capaz de abstrair-se, de se levar pela beleza, pela bondade, de entender, de agir com beleza, com bondade, com esperança, cultivar ideais de enobrecimento. Mesmo que hoje, no estado atual, ele ainda não consiga agir assim, mas ele é capaz de descobrir isso em si mesmo. Porque tudo está dentro do homem, em estado adormecido, todas essas possibilidades que ele precisa encontrar e fazer florescer. Essa consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o descobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Então ela afirma que é através do autodescobrimento que o homem encontra em si essa consciência ética, que ele constrói essa consciência ética. Mas o homem está sempre em conflitos, o homem está sempre em dificuldade, o homem está sempre vivendo em turbulência. Por que tanto? Por que estamos assim, envolvidos em todas essas situações? Porque nós temos dificuldade de discernir entre o bem e o mal, discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom do pernicioso. Nós ainda vivemos numa confusão interna, nós vivemos num estado de turbulência tão grande que temos dificuldades de entender o que cada um desses quer dizer e significa. Ainda estamos dominados pelo egocentrismo da infância espiritual. Nós ainda não nos libertamos 100% da infância. Pensamos ainda que o mundo existe por nós, para nós, que as pessoas existem para nos servir, que as pessoas existem para nos atender. Vivemos disputando lugares, posições, tomando as coisas à força, porque nós achamos que o mundo nos pertence prioritariamente. Nós carregamos isso de épocas anteriores e nós ainda não nos livramos disso. Como então ser diferente? Como então chegar a essa autoconsciência? Para chegarmos à autoconsciência, precisamos encontrar o caminho da afirmação de nós mesmos. Precisamos entender a importância da introspecção. Voltar para nós mesmos, buscarmos o nosso centro de equilíbrio, buscarmos a nossa interiorização. Existem técnicas diversas por aí também que nos ajudam. Buscar o amadurecimento psicológico, buscar a autovalorização. Muitas vezes nós experimentamos situações, sofrimentos, porque nós não sabemos nos valorizar. Esquecemos que nós somos seres criados com a maior perfeição do mundo.
Mas nós precisamos descobrir isso em nós através da autovalorização. Qual é o organismo vivo que funciona assim com todas as possibilidades? Tanto que Joana de Ângeles afirma, é o único animal ético. É o único animal ético. Negar a si mesmo é uma fuga da realidade. É medo de enfrentar a sociedade, é medo de se colocar de uma forma que a sociedade não aceita, é medo de lutar pelo seu espaço, pelo seu lugar ao sol, é negar-se ao ego prepotente dominador, é ter medo de se defrontar com esse ego prepotente. A vassalagem do próximo é o medo de não ter mais essa relação com o próximo, né, que eu ganho sempre. É o medo de não ter como alimentar as minhas paixões. O desprezo a si mesmo, literalmente considerado, constitui reação de ódio e ressentimento pela vida e pela humanidade, mortificando o corpo ante a impossibilidade de flagiciar a sociedade. Então, quando desprezamos a nós mesmos, nós estamos deixando de amar a nós mesmos. Isso é ressentimento por nós mesmos, pela nossa vida. É ressentimento pela humanidade, é mortificar o próprio corpo quando desprezamos a nós mesmos. E nós mostramos o desprezo por nós mesmos de diversas formas, nos permitindo adoecer, nos permitindo descontrolar as nossas emoções, nos permitindo alimentar vícios. São várias ações nossas, atitudes nossas, que demonstram o desprezo por nós mesmos. E com isso vamos nos mortificando, vamos nos destruindo aos poucos, agredindo a nós mesmos com essas ações. A ação bem direcionada, precisamos pensar que é necessário planejar, é necessário roteirizar, traçarmos caminhos e direcionarmos bem as nossas ações, para que nós possamos criar resistências na conquista das nossas metas, para que nós possamos conseguir trilhar o caminho do amadurecimento, na busca da consciência ética, na compreensão da responsabilidade, na compreensão do dever e de muitas outras coisas que precisamos e que vêm com a autoconsciência. O senso de planejamento das ações, ele permite o trabalho sem excesso e evita a ociosidade. Nós vivemos no mundo e nós precisamos das coisas do mundo para sobreviver. A gente precisa de casa, de comida, a gente precisa de comprar roupa, de comprar o sapato, a gente precisa sim das coisas materiais. Mas precisa do trabalho, da aquisição de coisas materiais. Mas quando eu tenho ações bem planejadas, esse senso de planejamento, ele faz parte das minhas ações diárias, eu vou conduzir tudo isso sem excesso, na medida do necessário. E ao mesmo tempo, eu não vou exceder no trabalho, mas eu também não vou me entregar à ociosidade, deixar de trabalhar. Eu não vou assumir posturas extremas, eu vou encontrar o equilíbrio. Eu vou em busca do que é necessário, na medida do necessário. A autoconsciência traz o quê? Conhecimento lógico. Não nos deixa entrar nas buscas obsessivas. Não nos deixa nos contaminarmos pelo perfeccionismo, que traz um desequilíbrio. O que é um perfeccionismo? É uma coisa fora do limite, é uma cobrança extrema que adoece, que aprisiona. A autoconsciência traz uma consciência vigilante e lúcida do que se realiza. Eu vou me manter lúcida, coerente. E isso vai liberar de tensões e de conflitos. Isso vai evitar muitos conflitos, muitas tensões. É comum
nós vivermos ansiosos. Nós nos entregamos diariamente à ansiedade, esquecendo daquilo que Jesus nos propôs. A cada dia basta a sua aflição. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é trazer para o hoje algo do futuro ou que de repente nem vai acontecer. É isso que é ter uma vida de ansiedade, eu me preocupar com aquilo que não aconteceu e que na maioria das vezes nem acontece. Aí é o sofrimento à toa, desnecessário. À medida que o homem se penetra, se conhece, volta para si mesmo, mais ele se amadurece, mais ele fica psicologicamente amadurecido. Ele sai dessa proteção fictícia, dessa capa que ele se esconde, essa dependência, essa infantilidade, esse medo, essa ansiedade, essa camuflagem. Ele sai desse estado para assumir a sua identidade, para assumir a sua humanidade. Então, voltar para nós mesmos, termos em nós esse encontro, esse autoencontro é assumir a nossa identidade, é assumir a nossa humanidade. Outra alternativa para nos ajudar nessa caminhada são as ações humanistas. As ações de voluntariado, de trabalho em benefício do próximo, desvelam a consciência ética no indivíduo. E sobre isso ela afirma: nesse sentido, a humanidade se dilata por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia. Quando nós nos ocupamos com a dor do outro, quando nós nos ocupamos em beneficiar o outro com ações humanistas, nós passamos a interpretar a vida de outra forma. E começamos a entender que a felicidade é um estado de bem-estar e que ela pode irradiar, alcançando outros indivíduos ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Esse trabalho apresenta para quem o pratica qual uma luz que expande-se em todas as direções, sem perder a plenitude do centro de onde se agiganta. Amplia-se-lhe desta forma o senso da responsabilidade quando você olha para o outro, quando você enxerga o outro e ameniza a dor do outro. Amplia-se o senso de responsabilidade pela vida em todas as suas expressões, tornando-o um ser humano ético, que é agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais. Ela continua dizendo que a consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva ilimitada, que conduz à santificação na fé e na religião. Ela leva ao heroísmo na luta cotidiana e nas batalhas profissionais. Leva ao apogeu na arte, na ciência, na filosofia, pelo empenho que enseja em favor de uma plena identificação com o ideal esposado. Então, isso é a consciência ética, é a conquista da consciência ética. E ela continua falando nessa terceira parte sobre religião e religiosidade. Ela fala que, em termos de religião e religiosidade, o indivíduo está muito assumindo um comportamento de homens espelhos. E o que ela quer dizer com homens espelhos? É o indivíduo que está numa religião, mas ele não tem identidade própria, reflete modismos, imposições, opiniões alheias, vivem para agradar as pessoas, apresenta comportamentos neuróticos, adota fórmulas religiosas sem viver a real religião, que é a religião sem religiosidade, vive da aparência social sem a autorrealização, perde-se o conceito de Deus,
Realiza cultos externos com expressões ruidosas, destituídas de reflexão, sem profundidade, sem maturidade espiritual. E disso, então, o que resulta? Resulta uma vida vazia, uma vida sem esperança, sem convicção de profundidade, sem madureza espiritual. Gente, e me faz lembrar que é muito comum encontrarmos por aí, muito próximos a nós inclusive, pessoas que têm práticas religiosas constantes, né, que estão toda semana envolvidas com atividades religiosas, mas quando passa por uma situação de dificuldade, elas entram num desespero. Quando deparam com a morte do corpo físico, elas entram num estado de crise. E aí a religião, fica claro que a religião não está preparando essa pessoa, esse indivíduo. Ela entra num estado de desequilíbrio e que não aceita a morte, que não aceita isso, que eu não concordo. Aí você começa a perceber que existem pessoas que praticam a religião, mas elas não vivem a religiosidade. Elas vivem vazias de esperança, vazias de convicção, vazias de profundidade. A religião não está contribuindo para a sua maturidade espiritual. Porque qual é o objetivo da religião? Joana de Ângeles vai falar, eu não vou falar, ela vai. A religião se destina ao conforto moral, à preservação dos valores espirituais do homem, demitificando, ou seja, quebrando esse mito, esclarecendo sobre a morte, abrindo-lhes as portas aparentemente indevassáveis à percepção humana. Ela diz que a religião desvela os segredos da vida ultratumba, da vida após a morte do corpo. Demonstra-lhe o prosseguimento das aspirações, que a vida continua, os valores humanos, né? Tudo que se constrói de positivo se leva, a vida tem uma continuidade. Ora, noutra dimensão, lá na espiritualidade, nesse outro estado que nós passamos a partir da morte física, mas que é uma realidade para todos nós, que a vida após a morte é a mesma realidade da vida daqui. É uma continuidade. Isso é a finalidade precípua da religião, de acordo com Joana de Ângeles. Religião não é proibição castradora, não é dogmatismo irracional, agressivo, a liberdade de pensamento, de opção, coisas impositivas. A religião ela deve favorecer a investigação em torno da existência, dos fundamentos, por que existimos, por que nascemos, para onde vamos, por que isso, para que aquilo. A origem de cada um de nós, a origem do ser, do destino humano, para onde vamos, de onde viemos. A religião, ela deve caminhar ao lado da ciência para nos esclarecer, para nos instruir, para nos abrir a mente e levar cada um de nós ao aprofundamento das pesquisas sobre o mundo, o homem e a vida. Isso deveria ser a filosofia, isso deveria ser a prática de todas as religiões. É necessário, para se tornar um religioso com religiosidade, ter coragem de analisar os conteúdos da religião. A gente tem que saber por que a gente frequenta, que a gente é adepto de uma religião, a gente tem que saber por quê. É necessário analisar a lógica das coisas, dos ensinamentos, das reflexões, da racionalidade das teses e das propostas daquela religião. É necessário libertar-se das fórmulas, ser autêntico, ter relacionamento criativo entre o que crê, né, o crente e a fé, a religiosidade emocional e a religião, relacionar as coisas. Já não se torna então importante a religião,
Joana de Ângeles fala que religião já não é importante. Aquela religião formal, circunspecta, fechada e sombria, isso não importa. Passou a época, né, de que isso era muito importante. Nós precisamos nos tornarmos pessoas com religiosidade, porque o que importa é a religiosidade interior, aquela que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, aquela que aproxima o indivíduo da toda a criação divina, toda a sua plenitude no homem, no animal, no vegetal, na natureza, nas formas viventes ou não viventes, através do interrelacionamento integrador que o planifica e o liberta da ansiedade, da solidão e do medo. As suas aspirações não se fazem atormentadoras, não aquelas orientações de que castigo, inferno, céu. Não mais surge a solidão como abandono e desamor, e dilui-se o medo ante uma religiosidade que impregna a vida com esperança, alegria e fé, não aquela ideia do pavor, do temor. O germe divino cresce no interior do homem e expande-se, permitindo que se compreenda o conceito de Paulo, conceito paulino. Ele já não vivia, mas o Cristo é que vivia nele. Então, isso que é religiosidade, é se impregnar da essência divina. A força primitiva e criadora nele existe como uma fagulha. Então, em cada um de nós existe a força criadora, a força primitiva. Existe como uma sementinha dentro de cada um de nós. Possui o potencial de uma estrela que se expandirá com as possibilidades que lhe sejam facultadas. Então, essa estrelinha, nós somos essa estrela que vamos brilhar. Precisamos acender essa chama. Bem direcionada, a luz vencerá toda a sombra e se transformará na energia vitalizadora para o crescimento dos seus valores intrínsecos. Todos nós podemos, todos nós somos capazes, todos nós temos essa fagulha de luz dentro de nós. Todos nós somos seres éticos. Todos nós somos capazes de autoconhecimento, de promovermos esse autoencontro. Todos nós podemos encontrar a verdade, todos nós temos força para isso. Todos nós temos os valores. É necessário, então, acreditar na vitória sobre nós mesmos. A relativa perfeição que ainda não tem capacidade de aprender, nós ainda estamos em aprendizagem. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Nós estamos numa perfeição relativa. Estamos ainda muito primitivos, muito infantilizados, mas nós temos uma perfeição relativa e nós somos capazes de aprender e chegar à perfeição absoluta. Na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência, sem a coragem de assumir as suas convicções, receosas da sociedade. Quantas pessoas gostariam de pertencer a certos grupos religiosos, mas não assumem porque a sociedade, elas não são capazes de lidar com o que a sociedade vai dizer, com os preconceitos. Isso é ter religião, não é ter religiosidade. Porque quando se tem religiosidade, você sabe por quê, você tem convicção, você não dá importância para o que o outro fala porque você tem convicção, você sabe de onde você está saindo e para onde você está querendo ir. Adotam fórmulas do agrado geral.
é muito comum encontrarmos. Adotam fórmulas do agrado geral que foram úteis em determinados períodos do processo histórico e evolutivo da sociedade. E, não obstante, descubram novas expressões de fé e consolação. Nós estamos em outras eras, nós estamos em outros tempos. Hoje, nós podemos ter comportamentos diferentes, nós não precisamos mais seguir caminhos traçados por alguém, por causa da família, eu posso exercer a minha liberdade de escolha. Eu não preciso seguir uma visão religiosa arcaica, alienada. Receiam ser consideradas alienadas caso assumam as propostas novas que lhes pareçam corretas, mas não usuais, e sim da profundidade. Então, fechando o nosso estudo, Joana de Ângeles coloca: a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. É uma realização interior lúcida que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Então, nós vemos aí 3 assuntos nesse capítulo, importantíssimos, e que todos eles precisam ser bem analisados por nós, porque são contribuições valiosíssimas para esse autoencontro. E nós só conseguiremos ascender nessa escala do progresso tendo o primeiro encontro conosco, resgatando o que há de divino em nós. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, mesmo com a situação inesperada do início, mas nós agradecemos a paciência e a compreensão das pessoas que estiveram conosco. E que Jesus nos abençoe para mais essa semana que se inicia. Obrigada, Débora, pelas importantes reflexões sobre o estudo, do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, sempre muito oportuno e necessário nos tempos que vivemos, E semana que vem, no próximo domingo, nós teremos a Maria Mendes, e ela vai falar do seguinte tema: se tudo que vai e volta, o que retornará para nós? Interessante. Uma pergunta. Então, eu quero fazer uma observação também, que nós temos a nossa campanha permanente de doação de alimentos. Então, por favor, quem puder, continue nos ajudando a ajudar. Então, vamos para a nossa prece final. Vamos nós, nesse nosso processo de evolução necessário, que é por isso que estamos aqui nesse planeta escola. Vamos nós aqui no templo espírita e vocês aí nos seus templos, nos seus lares, que agora também se tornam um templo. E nesse trabalho que estamos fazendo de forma irmanados, nos envolvendo com o amor de Jesus. Senhor Jesus, divino amigo e companheiro, que neste momento nos assiste, nos envolve com esse amor que é incondicional. Esse amor que, nesse instante, toma toda a nossa cidade, toma todo o nosso planeta e renova as nossas esperanças e renova, Senhor, os nossos corações. Bem sabemos que passamos por momentos de dores e de aflições. Sabemos também que nesse momento nos carrega a todos no colo. E nós, Senhor, enquanto podemos estar em oração, enquanto podemos estar vigilantes,
rogamos pelos nossos irmãos que se encontram nesse instante acamados, que se encontram, Senhor, em partida, indo para o outro plano. Rogamos por esses irmãos, Senhor, que precisam de amparo, que precisam de amor. Os familiares, Senhor, de todos os nossos irmãos que passam por esse momento tão difícil. Muito obrigada, Senhor, pela assistência que sabemos que temos o tempo todo em nosso planeta. Muito obrigada, Senhor Jesus, por persistir conosco, independente de nossas escolhas ainda equivocadas. Mas sabemos que permanecerá conosco, pois esse é o nosso objetivo, a nossa evolução moral. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.